disso, professor Inácio, vamos falar também sobre a declaração do presidente Lula, classificando esse episódio como uma matança, né? Ele falou o óbvio, né? Não teria outra classificação, mas é claro que em termos políticos isso provoca muitas reações e a direita já foi às redes sociais dizer que, mais uma vez, Lula está defendendo bandidos, né? A gente sabe como qualquer tipo de crítica a essa operação é facilmente aí distorcida por alguns nomes, né, que tentam simplificar o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, tentando resumir isso tudo à luta do bem contra o mal. E ao mesmo tempo Lula destacou aí a necessidade, né, de aprovação da PEC da Segurança Pública e também aguardar agora os efeitos dessa lei antifacção. O senhor acredita que essas duas medidas, elas são as mais importantes no combate estratégico e efetivo às organizações criminosas, ou o Brasil precisa ir além do que é previsto nessas duas medidas legais? A declaração do presidente Lula foi óbvia, né? Chegou uma semana tarde, infelizmente, mas foi oportuna no sentido de a gente precisa de investigar o que aconteceu, né? Em qualquer lugar do mundo civilizado, se tiver uma morte, a morte precisa ser investigada. A gente sabe que quando tem mega operações da Polícia do Rio, tem sempre pelo menos alguns casos de execução sumária. Nessa situação aqui, a gente já tem testemunhos de pessoas sem cabeça, de corpos com marcas de faca, de mães que tiveram contato com os filhos que disseram estou me entregando e o filho apareceu morto. Tudo isso tem que ser investigado. E, infelizmente, a gente não confia nas investigações do Rio de Janeiro, né, da Polícia do Rio e do Ministério Público do Rio. Então, nesse sentido, embora haja exceções muito valorosas, nesse sentido, é importante a participação do governo federal para poder investigar esse tipo de eventos. A gente tem que escolher entre civilização e barbárie. Na civilização, quando a pessoa comete um crime, ela é presa, julgada e condenada. Na barbárie, a gente se mata uns aos outros. É isso que a extrema-direita está promovendo. Então, essas modificações legais que estão sendo propostas pelo governo Lula são importantes, mas não vão mudar o cenário. Para enfraquecer realmente esses grupos criminosos organizados, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa atacar os braços econômicos desse crime, a lavagem de dinheiro, os circuitos econômicos onde eles conseguem, então, trazer esse dinheiro ilegal para a economia formal. E a gente precisa investigar a corrupção dos agentes públicos, que, como eu estava dizendo antes, sempre estão por trás de qualquer grupo de crime organizado. Essas são as duas coisas que poderiam enfraquecer esses grupos. Outro elemento importante seria, por exemplo, a tentativa de recuperação do controle territorial, que foi uma das determinações do STF, né, na ADPF 635. Isso seria muito importante, recuperar esses territórios da mão dos grupos criminosos. Agora, isso se faz como acontecia na época da UPP, entrando com um contingente muito grande em comunidades pequenas para evitar o confronto justamente e permanecendo. Entrando, matando e saindo, a gente só reproduz os círculos de violência, né? E é uma violência, é bom lembrar, que vai e que volta. Então, dessa vez tivemos, infelizmente, 4 policiais mortos nessa operação, que é um número muito elevado para uma operação policial. Mas depois, quando os policiais no Rio são reconhecidos em algumas áreas do Estado, eles são executados pelo ódio que muita gente sente contra eles em função, entre outras coisas, desse tipo de operação. Então, a barbárie que vai e a barbárie que volta, e a gente precisa tentar sair da barbárie de uma forma civilizada. E a civilização diz, pessoas que cometem crimes têm que ser presas, julgadas. E as operações de segurança pública têm que ser feitas para minimizar o número de mortes, não para maximizar o número de mortes, como a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro. O que a gente tem são operações de extermínio, não são nem operações de segurança pública. Até nas guerras, você tem pessoas que são feridas e socorridas e sobrevivem. Aqui no Rio, nessa operação, não temos nenhum registro de um membro do Comando Vermelho, um opositor, um suspeito, que tenha sido ferido, socorrido pela polícia e sobrevivido. Então, acho que a gente tem que pensar muito bem se a gente quer viver nessa situação de barbárie ou se a gente quer evoluir para a civilização. Professor Inácio, ainda sobre esse assunto, além dessa